noite, queridos, graça e paz. Estamos com muita saudade de todos. Já faz algum tempo que a gente não se reúne, só pela internet. E realmente estamos com saudades de encontrá-los, de nós estarmos nos nossos estudos nas quartas, na escola dominical, no culto. E tem sido realmente um tempo difícil para todos, mas nós temos a certeza que o nosso Deus tem tudo sob o seu controle e no tempo certo nós estaremos novamente unidos, né? Queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre maturidade. Iremos hoje continuar falando sobre a revelação do Espírito Santo, tema que a pastora já abordou no estudo passado. Relembrando, né, que nós já vimos que somos formados por corpo, alma e espírito, cada qual com as suas funções. Vimos também que a revelação do Espírito é o conhecimento que é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. E hoje nós vamos ver então as condições para se obter esta revelação. Mas antes eu gostaria de estar orando com você. Vamos fechar os nossos olhos, estar em oração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez juntos, Senhor, mesmo que à distância, mas sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos sustentado. Te pedimos nesse momento que o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações ao teu estudo, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais te servir melhor. Abençoa-nos, fortalece-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de seu Filho amado. Amém, Senhor. Os mais velhos, eu acho que vão lembrar, né, de como funcionavam aquelas máquinas fotográficas antigas. Os mais novos, com o advento do celular, já nem usam mais máquinas, mas naquela época, quando as crianças ainda eram pequenas, festa de aniversário, quando a gente ia viajar, a gente precisava ter uma máquina e a gente comprava os filmes, né, colocava estes filmes nas máquinas e aí o que acontecia? A gente tirava várias fotos e tal. Quando o filme acabava, a gente retirava o filme da máquina, guardava para ir mandar então para um laboratório fazer a revelação. Hoje eu queria fazer com vocês mais ou menos uma comparação de como isso funcionava, né, sobre o estudo que nós vamos ver da revelação do Espírito, para a gente tentar aí criar mais ou menos uma ideia de como que a revelação do Espírito funciona na nossa vida no dia a dia. E qual seria então essas condições para que a gente pudesse obter a revelação? A primeira condição seria conhecer a palavra. E aí a gente pode comparar a máquina fotográfica à palavra de Deus, a Bíblia. Você já foi questionado alguma vez sobre algo que você não sabia? Ou então se lembra do tempo de escola, quando numa prova você se deparava com uma questão da qual não sabia a resposta? Era bem chato, né? A gente não poder dar uma resposta para a pessoa ou então deixar a prova em branco. A primeira condição para a gente obter a revelação é conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento não há nenhuma revelação. Nós precisamos dedicar um tempo ao estudo da Bíblia para que Deus possa se revelar a nós. Nós já dissemos aqui outras vezes nos nossos estudos que Deus é um Deus que gosta de relacionamento. Ele quer se relacionar com a gente e Ele espera isso da gente também, que nós nos relacionemos com Ele através da leitura bíblica, através da oração, através de cânticos. É isso que Ele espera da gente, que nós cresçamos no conhecimento da Sua palavra para que Ele possa se revelar a nós. Vamos ler um versículo bíblico que está em 1 Coríntios, (15, 46). Ele fala assim: vamos lá novamente. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que esse texto está nos dizendo? Que primeiramente nós precisamos estar lendo a Bíblia
que seria o natural, para que o espiritual se revele a nós. A segunda condição para nós obtermos a revelação é ter olhos para ver. Para enxergar é necessário nós termos olhos. Nós poderíamos comparar ter o olho ao filme da máquina fotográfica. Ela sozinha não faz nada se nós não colocarmos o filme para termos as imagens gravadas. Todos nós temos olhos. Alguns, por razões de nascença, doença ou acidentes, perderam sua visão. Mas muitos, mesmo com a sua visão perfeita, não conseguem enxergar bem. Muitas vezes nós mesmos, em nossa casa ou em algum outro lugar, às vezes estamos procurando algo e vamos procurar primeiramente naquele lugar que a gente tem a certeza que a gente deixou e não encontra. E nós continuamos procurando em outros lugares tal, e continuamos não achando. E aí nós resolvemos voltar ao primeiro local onde a gente tinha deixado e a gente consegue ver, né? A gente precisa ter claro para a gente que muitas vezes as pessoas, as coisas estão diante delas, mas elas não conseguem ter esse discernimento. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2,14 nos fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a gente percebe que muitas pessoas, muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que a gente passa junto com Deus, para elas isso parece loucura, porque elas realmente não têm esse discernimento espiritual que nós ainda temos. A terceira condição para nós obtermos a revelação é a luz. Se nós deixarmos o filme dentro da máquina e não o expormos à luz, não haverá nada a ser revelado. Assim também nós, se não deixarmos que a luz de Cristo se revele em nós, continuaremos sem receber a revelação. É preciso que a gente também se exponha à luz de Cristo. E como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos, nosso envolvimento na missão, para que nós tenhamos também gravado em nosso espírito as coisas que Deus quer nos revelar. É importante que a gente tenha claro essa ideia. Nós precisamos expor a nossa vida à luz de Cristo. A quarta condição para obtermos a revelação é olhos abertos. Temos olhos, mas se não os abrirmos, não iremos enxergar. E aí a gente pode comparar com um filme que foi exposto, mas se nós não mandarmos para o laboratório, nós não vamos conseguir ver as fotos que foram feitas. E aí nós, comparando com a revelação, é neste momento quando nós abrimos nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, é como se nós estivéssemos vendo as fotos que foram reveladas. Nós nos abrimos para receber a verdadeira revelação. E qual seria esta verdadeira revelação? Esta revelação é Cristo em nós. A presença de Cristo na nossa vida. Essa é a revelação verdadeira. Mas essa revelação, ela precisa produzir evidências. E quais seriam essas evidências de Cristo em nossa vida? É o que nós vamos ver agora. A primeira evidência de Cristo em nossas vidas é vida. Sempre que o Senhor se revela a nós, a vida. E nós precisamos nos encher e jorrar dessa vida. Temos vivido um momento difícil no mundo, onde as notícias, na sua maioria, não são boas. E não podemos nos esquecer, agora mais ainda, que se aproxima da Páscoa, o que foi dito pelo anjo às mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Ele falou, né? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Precisamos, nessa época difícil,
transbordar da alegria, né? Mas não uma alegria por causa dos acontecimentos, uma alegria real pela presença de Cristo em nossas vidas. A gente precisa ser um pouco mais ousado, né? Precisamos ser capazes de falar de Cristo e compartilhar aquilo que Ele fez e tem feito por nós e no nosso meio. Em tempos de morte, é preciso que nós exaltemos a vida. O texto de João 6,63 nos fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que a vida é uma das maiores evidências que a revelação de Cristo em nós se faz presente. A segunda evidência que nós temos é a fé. E aí nós vamos perceber que quando nós temos essa revelação verdadeira de Cristo em nossa vida, a fé ela cresce, ela nos dá a certeza das novas coisas que nos estão sendo reveladas. É como se a gente descobrisse novas coisas em textos e situações que nós já tínhamos passado ou vivido. Paulo diz no texto em Romanos 10:17, ele fala assim: e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Né? Quanto mais nós acabamos estudando a palavra de Cristo, mais a nossa fé vai crescendo, mais nós vamos conseguindo ter a certeza que todas as coisas que acontecem na nossa vida estão cooperando para esse crescimento e para o nosso bem. Por isso nós precisamos permanecer firmes, mesmo em situações diversas. A terceira evidência de uma revelação verdadeira na nossa vida é mudança. Depois que nós recebemos a revelação do Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Vamos tomar como exemplo a vida de Pedro. Né? Pedro teve seus altos e baixos na sua caminhada com Cristo, né? Mas Pedro não saiu dessa caminhada da mesma forma que ele entrou. Né? Pedro, ele teve a sua vida inteiramente transformada. Vamos pegar um texto que se encontra lá em Mateus 16, né? A partir dos versículos 13, e ele fala assim: indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mudança que Pedro e Paulo experimentaram em suas vidas, após receber a verdadeira revelação de Deus a eles, foi tão impressionante que impactou toda a forma como o Evangelho ficou conhecido naquele momento da história. Nós percebemos pelos relatos bíblicos os milagres, a quantidade de pessoas que eram tocadas pela maneira como eles pregavam o Evangelho, como a igreja cresceu naqueles momentos, né, impactados por essas mudanças. E a quarta, na realidade, e última evidência, seria o sustento na tentação. Quando uma verdade ela é verdadeiramente aprendida por nós,
isso tem a capacidade de nos fortalecer nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Muitas vezes o inimigo tem utilizado das situações difíceis da nossa vida e ele acaba nos colocando contra a parede. São muitas vezes momentos em que as incertezas batem à nossa porta, como esse que nós estamos vivendo. Não sabemos como vai ficar o nosso país, como vai ficar a economia, muitas vezes até como vamos tirar o nosso sustento. Mas nesses momentos Deus nos acalma e diz: fique tranquilo, todas as coisas estão sob meu controle, todas as coisas estão sobre a minha mão. E aí nós temos a oportunidade de descansar no braço do Senhor, sabendo que Ele sempre fará o melhor para nós. Só para a gente terminar então esse estudo, nós vimos que a revelação de Deus, ela vai agindo na nossa vida e ela acaba, então, fazendo com que essas evidências aconteçam de 4 formas: gerando vida, gerando fé, transformando a nossa vida, a mudança que ela promove na nossa vida, e provendo-nos o livramento nas horas difíceis, nas horas das batalhas. E aí nós vamos ver o texto, então, que está em Provérbios 4:18, que fala assim: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa nossa caminhada, ela não acontece do dia para a noite, mas ela é uma caminhada que vai nos levando a um conhecimento maior e maior de Deus, Cristo habitando cada vez mais na nossa vida, e isso vai promovendo com que as trevas que antigamente nos habitavam sejam inundadas pela maravilhosa luz de Cristo. Eu agradeço a todos que ficaram conosco nesse momento de estudo e gostaria então de encerrar agora esse momento orando juntamente com você. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por podermos estar aqui reunidos, mesmo que à distância, nesse estudo. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos crescer em conhecimento e graça e poder atingir a revelação perfeita que é Cristo em nós. Nos abençoe e nos guarde. Sê conosco, é o que nós te pedimos, em nome de seu Filho amado. Amém. Uma boa noite, fique com Deus.